Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui estamos hoje em Patrocínio, Minas Gerais, e vamos aprender hoje amor e carreira, como conquistar juntos sem perder a essência. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Dois é Melhor. Hoje estamos com um casal muito especial, o Paulo Rafael e a Andréa. Mas eu vou ler a ficha técnica aqui porque é extensa. Vamos lá. Paulo Rafael é advogado, empresário, a Andréa é formada em marketing e também empresária. Junto eles acompanham, né, não só uma linda história de amor, mas também o desafio de equilibrar um casamento no meio dessa questão toda, né? Empresa, carreira, enfim. São pais de duas filhas lindas, a Laura e a Áurea. Nós vamos estar com eles aqui agora, beleza? Isso mesmo, vamos mergulhar no dia a dia deles e explorar a dinâmica entre como conciliar família e profissão. Vamos acompanhar juntos as dicas práticas dessa família incrível. Amém? Vamos lá? Vamos. Então, pega um café, pega um fone de ouvido, escuta aí, porque hoje o podcast 2 é Melhor número 7 é com eles! Olá, ouvintes e telespectadores do podcast 2 é Melhor. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. E nós estamos aqui para poder compartilhar um pouquinho da nossa história e um pouquinho de aprendizado com vocês. Olá, eu sou a Andréia, nós somos amigos e familiares da Dorinha e do Danilo e a gente ficou muito feliz e lisonjeado com esse convite para participar do podcast. Tá vendo? Nível diferente aí, meu amigo. Maravilhoso. Então, a gente vai começar as perguntas para a gente entender como funciona a vida deles. E a primeira pergunta é: onde vocês se conheceram? Quanto tempo juntos de namoro, casamento? Um resumo da história de Geral, um vocês. apanhado geral aí. Então, a gente se conhece desde criança, né? Assim, o Paulo Rafael era vizinho da minha prima, então a gente tinha um contato assim de criança na casa dela, ele ia brincar, mas a nossa amizade aumentou mesmo e fortaleceu na adolescência, que a gente passou a fazer parte de um clube de serviços para adolescente, né, que chama Interact. Então a gente tinha muitas atividades juntas, reuniões semanais, e a gente estudava no mesmo colégio. Então a nossa amizade começou lá na adolescência, né? Nós já estamos juntos há 22 anos, foram 9 anos de namoro, e esse ano a gente completa 13 anos de casado. Nossa, 9 anos de namoro, você não pensou que ele ia dar o bolinho, você não? Mas a gente começou muito novo, né? Eu tinha 17, ele tinha 16, então teria que ser um namoro longo mesmo, né? Não tinha como, a gente não tinha intenção de casar tão cedo, por causa dos planos que a gente tinha, então realmente já estava na minha cabeça que seria um namoro longo. Ah, tá certo. Segunda pergunta é: qual foi o melhor momento do casamento de vocês? Alguma coisa que marcou assim, a história de vocês? Então, Danilo, tiveram vários momentos, eu não consigo pensar um assim específico, porque assim, foi uma história que começou com a gente muito jovem, né? Aham. Então a gente vê uma trajetória de muitas conquistas, né? Conquistas pessoais, conquistas profissionais. Então, assim, te falar um momento específico, eu não consigo assim me lembrar. São vários momentos que foram fazendo essa trajetória cada dia mais especial. É claro, tiveram o nascimento das nossas filhas, mas ao mesmo tempo teve uma vida antes sem Uhum. elas, que também foi muito especial. A conquista da nossa casa, que foi muito esforço nosso. Então, assim, são vários momentos que vão completando essa trajetória. Claro. E aí, Dorinha, qual é a próxima pergunta aí? Qual foi o momento mais desafiador que vocês enfrentaram juntos e como ele fortaleceu o casamento de vocês? Então, Dorinha, acho que sem dúvida alguma o momento mais desafiador das nossas vidas até hoje foi o nascimento da nossa primeira filha, Foi? né? Porque é um momento que muda a Tudo, né? rotina, os preparativos do casal, É verdade. né? E foi desafiador, mas também ao mesmo tempo foi um momento muito bom e marcante. É o que volta na primeira pergunta, né? É. Com certeza um momento muito marcante na vida de um casal. Mas entra na questão de ser marcante e ser desafiador. Aham. Muda completamente a estrutura familiar, as prioridades, a rotina, né? Nós somos pais de primeira viagem, né? Então é tudo muito novo. Então eu acho que isso é o maior desafio. E o nascimento do primeiro filho é muito desafiador por conta disso, porque a gente não sabe o que esperar, apesar da Bagagem, né? gente
presenciar, acompanhar o nascimento dos primeiros filhos de familiares, de pessoas conhecidas, quando é com a gente é totalmente diferente. É verdade. Né? Com E certeza. eu costumo dizer que assim, o nascimento de um filho, ele aumenta o que já acontece na vida de um casal. Né? Se o casal Potencializa, né? potencializa a vida de um casal, se o casal já tem uma vida que não é muito equilibrada, que é difícil, com certeza o nascimento do primeiro filho vai ser ainda mais difícil, Traz né? Vai muita trazer turbulência, né? muito problema, muita dificuldade para o casal, mas por outro lado também quando o casal já tem uma estrutura emocional, familiar boa, Uhum. o nascimento do primeiro filho realmente é uma benção. Ah, que Realmente, até fazendo lá dentro aí, foi o que aconteceu comigo com o Danilo, porque a gente esperou por tanto tempo a vinda da Débora, e a gente nem sabia se era menino ou menina, mas quando veio, eu sempre sonhei que fosse um menino, mas quando hoje eu vejo a Débora na minha vida e na do Danilo, foi maravilhoso. E eu penso assim, que foi muito desafiador, foi muito difícil, que eu pensei assim, eu não vou dar conta. bom. E mais ainda, porque o tempo de relacionamento de vocês dois sozinhos foi Era muito longo. maior, É, era um tempo foi. longo, né? Já Foi. era uma rotina muito estabelecida, Só de né? vocês dois. Então a Só. mudança acaba sendo É mais drástica, radical, né? é drástica. É drástica, porque você entender como que funciona e adaptar a sua rotina, o seu trabalho, a sua vida com aquela criança, porque você vai adequar o meu tempo, o que eu tenho que fazer com ela primeiro, o meu trabalho, e não é fácil, né? Também não foi fácil para vocês, né? Não foi. E aí eu acho que esse tempo do casal sem filhos é importantíssimo, né? Porque você Pra precisa solidificar. amadurecer, solidificar primeiro a sua Isso. relação como casal, né? Para Isso. depois ter uma terceira pessoa naquele relacionamento e que vai estar ali pro resto da vida e vai mudar a configuração familiar para sempre, E é né? bom que o casal esteja bem, né? Porque, Justamente, é esse igual tempo você de falou, pode amadurecimento. potencializar a questão. Uma questão. Tanto mal, tanto bom quanto ruim, né? Justamente, é. E vocês acham que depois dela, vocês se conheceram mais? Ou descobrir assim, nossa, eu não sabia que você era assim, depois que ela nasceu ou Com não? certeza, com certeza. Acho que potencializa características que você não sabia que tinha dentro de você, forças que você não sabia que tinha dentro de você. E isso acaba trazendo uma admiração maior ainda pelo seu companheiro, É porque verdade. Verdade. você vai, é o amor com o filho ali, você se sente amado. Às vezes e tal, você é vê ali, importante. né, ela cuidando e você fica reparando e pensando, né? Vamos para a próxima pergunta, hein? Quais valores vocês acreditam serem essenciais para fortalecer o casamento em meio a uma rotina agitada, de correria, né? No caso vocês, porque Vocês têm- exercem várias funções, É, né? Sim. De empresário, ele é advogado, sua profissão também como marketing e publicidade. Como é que é a Sim. conciliação disso tudo? Ó, um valor que eu acho que é essencial é a cumplicidade e a honestidade, em vários aspectos, assim. É você ser honesto com os seus sentimentos, é você ser honesto com a sua agenda, você ser honesto com aquele parceiro, saber o que está acontecendo com você. Porque se um casal anda junto, as coisas vão fluindo, né? Uhum. Agora, o casal que corre separado é mais complicado. Se eu não saber o que está passando na cabeça dele, quais são os compromissos dele, porque isso afeta toda a nossa rotina familiar, então, isso acaba prejudicando tanto a parte familiar quanto a parte profissional. Uhum. Então, dois valores aí que eu colocaria que são importantíssimos no relacionamento que envolve tanto o pessoal quanto o profissional é a cumplicidade e a honestidade. Show de Anotou bola. aí, né? Cumplicidade e honestidade. Uma coisa que eu também colocaria, essa questão da transparência, porque ela falou de agenda. Então, por exemplo, eu tenho que saber qual é a agenda dele, ele tem que saber a minha agenda para se encaixa toda a profissão, a rotina diária. Isso é muito interessante. Ainda mais quando você tem filhos, né? Que você tem que Exatamente. adaptar tudo. E assim, às vezes a gente se fecha, né? Eu falo a transparência também com questão aos sentimentos. Você não tá num dia bom, o que que tá acontecendo? O casal ter essa cumplicidade um com o outro, né? Porque Importante. deixar para ficar tudo acumulado, para estourar no final do dia, né? Ah, Ou para pior. descarregar em outra pessoa é pior. Então, essa transparência de sentimentos, de compromissos, isso faz toda a diferença na rotina do casal. Então, pessoal, como eles têm duas filhas maravilhosas, a Laura e a Áurea, agora vamos entrar nessa parte. Eles falaram da cumplicidade entre casal, mas vamos falar também a criação. Quando entra, né, uma terceira e uma quarta pessoa, que é as duas filhas deles, como vai se dar essa criação e a rotina familiar? Então, vamos para mais uma pergunta. Como foi para vocês o nascimento das filhas? E essa fase, como ocorreu? O que aconteceu? Já falou até um pouco já, né? Como a gente mesmo já disse, né, o nascimento das duas filhas foram momentos desafiadores para a gente, né, mas momento também muito importante, muito feliz. E
O importante é realmente o aprendizado, o amadurecimento e principalmente a gente ter sabedoria, né? Porque a criação de uma outra pessoa é muito difícil. A gente costuma falar que cada filho tem uma característica, tem um jeito de ser, ninguém é igual a ninguém. Uhum. Por mais que sejam criados Por pelos mais mesmos que pais, mesmo né? As pais, personalidades. a mesma educação, mas são momentos diferentes. Às vezes dá um momento que a gente passou diferente na gravidez, eu acho que acaba interferindo Verdade. como que vai ser o próximo filho. Não, e assim, o que eu acho é que, igual o Paulo falou, são criações parecidas, né? Mesmo Uhum. pai e mãe, mas assim, são bagagens diferentes. Quando a gente tem a primeira filha, a gente tem uma bagagem só do casal, né? Uhum. Quando a gente partiu para o nascimento da segunda filha, você já tem uma bagagem de uma experiência, tudo é mais leve. Então, eu acho que a criação da segunda filha também tem uma leveza maior. Uhum. Então, assim, são duas experiências muito diferentes, né? Por mais que sejam duas filhas do mesmo sexo, são meninas, mas são personalidades muito diferentes, então são desafios maiores, mas você já vem com uma leveza e com uma bagagem que te facilita na criação do Já tem um segundo. know-how, né? Não é nada tão, assim, É novo, inesperado, né? Você já passou, já sabe mais um pouco como é que vai se dar aquilo, né? Isso. E como eu disse, o mais importante, eu acho que de criação de filho, realmente é a gente ter sabedoria, né? verdade. Porque a gente precisa de estar ali, dar atenção, fazer uma criação boa, mas ao mesmo tempo a gente ter o momento nosso como casal. Aham. Às vezes ali na hora que um vai chamar a atenção da filha, a gente nunca interferir no que o outro tá fazendo. Mesmo que você não concorde, Aham. né? Mas na Pode. frente delas, jamais Deixa vamos pra falar conversar. depois, Depois né? espera passar, depois quando tá só os dois, vem e resolve. A gente adotou isso aqui também. É, desautorizar. Para não tirar a autoridade do outro na frente É. da criança, porque senão a criança. Primeiro, que crianças elas são muito mais espertas que a gente. Elas captam e aprendem muito mais rápido. Então, se você falar alguma coisa diferente, mas minha mãe falou isso. Justamente. Né? Aí desaprova, desabona, né, a autoridade do outro. Isso é muito ruim, né? A gente aprendeu isso também. E eu até vi hoje um post que eu achei muito interessante, é que a gente fala que as crianças. A gente tenta não causar traumas nos nossos filhos, né? Se existe isso. E aí ela fala que não, né? Uma psicóloga fala que a gente não consegue não causar um trauma no filho da gente. Porque eles absorvem emoções nossas, né? Então é importante a gente também pensar assim, como que a gente está emocionalmente, o que a gente está transferindo para as filhas. E era até uma situação engraçada que ela estava assistindo um jogo de tênis do filho dela, né? E ele parecia muito calmo, mas ao mesmo tempo ele estava por dentro extremamente nervoso. E ali ele olhava a mãe apreensiva na plateia, ou um olhar diferenciado, né? Então isso tudo ele vai absorvendo aquela emoção dos pais que estavam ali como espectadores, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas emoções, porque a criança absorve. Por mais que a gente não esteja expressando isso em palavras, né? O que a gente está sentindo, eu acho que a criança percebe muito o nosso sentimento, né? Com certeza. Vamos para a próxima? Vamos. Há alguma tradição familiar que vocês praticam que ajuda a manter a união da família? Eu acredito que uma tradição muito importante, pelo menos na nossa família, é a religiosidade, né? E o temor a Deus. Porque eu acredito que com Deus, com os princípios bíblicos, a gente consegue superar qualquer dificuldade, né? E levar uma vida leve, feliz em família. Amém. E ser bem sucedido, tanto nos negócios como na criação dos filhos. Olha aí, outra dica, hein, gente? Prioridade aí. Isso é uma coisa que a gente fala de tradição, porque nós dois fomos criados com a vida na igreja, né? O Paulo Rafael tem esse hábito, eu também tenho, e para nós, como casal, foi um desafio, porque nós somos de religiões diferentes, né? Somos cristãos, acreditamos no mesmo Deus, mas somos de religiões diferentes. Então, essa não é uma rotina que a gente faz junto aos domingos, né? O Paulo tem a igreja dele, eu tenho a minha, mas em casa a gente precisa mostrar para as crianças que há a importância de ter Deus na vida delas, né? Que esse é o caminho. Então, assim, a gente prega muito por isso, que elas estarem dentro de uma igreja é muito importante, seja com o pai ou seja com a mãe, no futuro elas vão escolher qual seguir, mas isso nunca foi um conflito entre nós, sabe? A diferença de religião. Então, isso é uma outra coisa que
que me deixa feliz no meu casamento, sabe? Nunca foi um problema a diferença de religião, porque a gente sabe da importância de Deus e é isso que a gente, como a gente vem desde criança dentro da igreja, é isso que a gente faz com as nossas filhas também. Isso é bacana porque às vezes as pessoas brigam, né? Por conta de- disso. é. E eu acho que não tem que brigar, né? Realmente não tem sentido. Só tem a isso. acrescentar na vida só- delas. E não faz sentido, igual a gente falou, não é religião, é religiosidade. Né? Apesar dela ser católica, eu ser evangélico, acho que os princípios e os valores dos Do dois cristão ali, mesmo, da né? gente como cristão, É o são os mesmo, mesmos, né? e a gente tem que focar ali nesses princípios, nesses valores, e não nas outras coisas. É Tá verdade. certo. E vamos lá, quais as características que você mais admira um no outro, como mãe e como pai? Fala primeiro você, André, qual a característica você admira no Paulo como pai? Gente, isso foi uma surpresa muito grande na minha vida, sabe? Eu sou muito grata por como o Paulo exerce a paternidade, porque isso deixou a minha maternidade mais leve, Que né? bom. Assim, o Paulo Rafael, desde quando nasceu, ele assumiu o papel dele de pai por completo, né? Assim, do Nasceu banho, a filha, nasceu o pai. Então, assim, as tarefas sempre foram muito divididas, né? Então, eu acho que é esse carinho que ele tem com a paternidade, essa sintonia que ele tem com as meninas, é impressionante, né? O amor que a filha tem pelo pai, a conexão, né? E isso foi tornando a minha maternidade mais leve. Então, a minha admiração por ele como pai é gigante, assim, eu não tenho nem como expressar o tamanho da minha admiração. É, chega os olhos dela brilham assim, pelo Paulo. Brilha mesmo. Você, Paulo, qual a admiração que você tem pela André Ah. como mãe? A característica que eu mais admiro na Andrea é essa força, essa resiliência dela, né, em tudo, não só na vida familiar, como na vida profissional, né, e a cada dia que passa, eu aprendo muito com ela, né, eu costumo falar que eu sou um antes da Andrea, da entrada da Andrea na minha vida, e um Ai, depois meu Deus, da... declaração de entrada da André na minha vida. Eu acho que o importante é isso, é a gente, depois que entra num relacionamento, a gente buscar crescer juntos, aprender um com o outro e sempre com o objetivo de melhorar e de ser melhor como pessoa, como profissional, como pai, como filho, como irmão. E isso também é o sucesso do casamento, eu acho que é muito isso, você ter admiração pelo outro, né? Exatamente. Isso é importantíssimo, respeito, né? desejo. Mas pelo a admiração é outro. aquilo que move, parece que no dia a dia, né? Que É. deixa a chama ali acesa, você admirar Sim. o seu parceiro, né? Sim, porque se você não admirar aquele que está do seu lado, você vai admirar quem? É. O que vai te dar motivação, até desejo de amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, fazer o melhor para ele, se você não admira ele? Verdade. Qual é a graça que tem que você vai torcer, né? Um pelo outro? Não tem sentido, não tem valor algum. E aí, esse momento da maternidade, da paternidade, é onde você potencializa essa admiração, né? Porque se ele não assume o Isso. papel, se um não divide as tarefas, isso pode virar um problema também. Já sobrecarregar um ao Sobrecarregar outro, um né? ao outro, né? Tá vendo, gente? Outra dica, a admiração pelo seu Tá parceiro. vendo? Ó, vai seguindo as perguntas aí que tá dando certo aqui. Ó. Isso aí. Próximo, como vocês ensinam as crianças sobre trabalho, esforço e sucesso? Olha, a primeira coisa que eu acho que a maneira mais fácil de você ensinar é você ser o espelho, né? Sim. O Exatamente. exemplo. Exatamente. Né? E é que você trabalhar com aquilo que você gosta já é um bom exemplo para suas crianças estiverem felizes, estiverem satisfeitas, né? Elas saberem que vocês estão trabalhando numa coisa que te completa, né? Então, acho que o primeiro passo é isso. É você ensinar para elas que elas podem escolher trabalhar com o que elas quiserem, com aquilo que move o coração delas. A gente entra na vida profissional muito cedo, né? Então, eu mesmo passei por alguns ajustes, né? Fiz uma faculdade, vi que aquilo não era o caminho para mim, fiz uma outra faculdade. E eu acho que isso não é problema, até você achar o caminho, né? Então, o que eu tento passar para elas sobre trabalho é isso, né? Vocês vão achar aquilo que vocês gostem de fazer, porque é o primeiro passo para a gente ter um sucesso profissional. É porque você fazer o que você não gosta, só seguir porque o seu pai falou para você fazer, ou sua mãe incentivou, é ruim, né? Porque vai trazer um trauma para ela. Ela vai ver lá na... Quantos são os adolescentes, jovens que estão entrando na faculdade agora, começam a faculdade porque o pai falou, chega lá no meio da faculdade, não é isso que eu quero, troca de faculdade, já fizeram 3, 4, eu conheço os Tem adolescentes até que já uma fizeram frase mais. que eu não sei nem de quem que é, que fala assim, que ame o seu trabalho, né? Que você nunca vai trabalhar. Exatamente.
E é E bonito sucesso, isso. gente, o sucesso faz, quando você fala em sucesso, o que você ensina sobre sucesso? Parece que o sucesso é uma coisa lá no futuro, né? E eu não penso assim. O sucesso é as conquistas diárias dela, né? O que elas vão plantando todo dia para elas colherem lá na frente. Uhum. Então, eu não ensino sobre sucesso. Eu acho que elas fazendo o que elas gostam, elas vão ter sucesso na vida. Automaticamente. É porque a gente tem, muita gente fala assim que o fracasso vencer e o fracasso, né? Então as pessoas acham assim, se deu certo, você venceu, se não der certo, você fracassou. E na verdade não, você quer ensinar para ela que a conquista diária vai se gerar um resultado e esse resultado consequentemente vai gerar um sucesso. Eu acho que isso é mais leve do que você vai falar, você venceu ou E você o perdeu na fracasso, vida. igual. Justamente porque você aprende até com fracasso, né? Às vezes você Isso que fracassou eu lá ia na falar. frente, mas a trajetória te trouxe um monte de conhecimento e de bagagem para você não errar de novo no próximo, né? Então, Uma característica muito importante que todo mundo tem que ter é isso, é não achar que o erro é uma coisa ruim e o sucesso é uma coisa boa. Porque, igual a gente falou, na vida da gente, eu acho que a gente tem mais dificuldades e erro do que acertos e coisas boas. Mas a gente tem que aprender, ter sabedoria para transformar os erros e as dificuldades em aprendizados, em experiência e superação. mas assim, já é na fase de criança mesmo que a gente já vai introduzindo um pouquinho de conhecimento, né? De como poupar o dinheiro, de como elas podem organizar as coisas em casa, ajudar com o trabalho em casa. Eu não sei se a pergunta estava relacionada na rotina diária da casa, mas eu acho que é importante a criança ter responsabilidade dentro de casa, elas têm o quadro de tarefas dela, e em cima disso tem uma recompensa. Porque isso não fica só no campo doméstico. Familiar. Isso são nessas pequenas coisas aqui que acaba tendo impactos e consequências também na vida profissional, na vida familiar, refletir, no trabalho, na Ter a escola. responsabilidade diária, ter a rotina, né? Saber que tem uma obrigação antes da diversão. Então, isso a gente tem que ir inserindo na vida delas desde agora. Perfeito. Show de bola. E vamos lá pela parte da carreira e empreendedorismo. Essa parte eu acho muito boa também. Como foi a decisão de entrar no mundo do empreendedorismo, Andréia e Paulo Rafael? Então, não foi uma decisão, foi uma necessidade, né? A gente fez faculdade em outra cidade, eu já morava lá há mais tempo, e o Paulo Rafael voltou para nossa cidade, onde ele, depois de formado, onde ele iria trabalhar, né? E eu fiquei lá em Uberaba, a gente mora em Patrocínio, eu fiquei lá na outra cidade. Já tinha um emprego que eu gostava muito, já estava 6 anos numa empresa, e eu vi que num determinado momento eu tive que tomar uma decisão, né? Eu já tinha 8 anos de namoro, né? O Paulo Rafael já tinha voltado, ou eu iria seguir aquele relacionamento, ou eu ia seguir a profissão, o trabalho onde eu estava. Então eu resolvi voltar para nossa cidade, Natal, onde o Paulo Rafael já estava, e aí foi a necessidade de abrir um negócio para que eu pudesse trabalhar. Então só uma pausa, você abriu mão do trabalho de lá para Abri. voltar, para estar firme com ele, mas ainda vocês eram namorados. Namorados. Mas aí a gente começou um planejamento. André, você vai voltar? Então vamos ver o que a gente vai fazer para você trabalhar. Uma cidade do interior, igual Patrocínio, formada em marketing, publicidade, o campo de trabalho era muito pequeno, né? Então foi por isso, era muito restrito. Foi por isso a decisão de empreender. Então eu quero abrir o meu negócio. Já que é para voltar, vamos abrir um negócio para eu Sua trabalhar. formação é ajudar de todo jeito. E ajudar. E aí, diante disso, quando a gente sentou e conversou e começou a organizar a vida a dois, eu comecei a fazer faculdade de administração de empresa, né? Porque aí eu ia administrar meu próprio negócio. Claro que a minha primeira faculdade de publicidade e marketing me ajudou demais também no que eu viria a fazer. Então, a necessidade, o empreendedorismo foi uma necessidade. Eu voltei, abri o meu primeiro negócio e o Paulo Rafael continuou no campo de formação dele, que é a advocacia. E assim, como que é os planos de Deus na vida da gente, né? A gente sabia que tinha que partir para esse campo do empreendedorismo, abrir um negócio, mas o negócio que a gente abriu, o nosso primeiro negócio, que foi uma casa loteca, não é uma coisa que a gente quer abrir, vai e consegue abrir, né? Foi os planos de Deus que colocou isso na nossa vida. É tão engraçado que era uma coisa que eu já sempre tinha em mente, desde antes de namorar, desde pequeno, a gente via casa lotérica, por mexer com dinheiro, a gente achava que dava dinheiro, que às vezes seria uma coisa boa. E
tava nessa de que a Andréia precisava de voltar para patrocínio, para a gente poder ficar junto, o que a gente iria fazer, e abriu o edital da licitação da Celotep, né? Já era uma coisa que eu queria muito. E a gente entrou, né? Não sabia Se ia dar se ia dar certo. certo, como ia dar certo, nem o dinheiro para a gente participar disso a gente tinha. Que legal. Mas a gente tinha um sonho e uma confiança muito grande nos planos de Deus. Entramos, conseguimos, saímos vitoriosos, ficamos em E primeiro um apoio lugar. muito grande da E família também, principalmente Paulo, do pai da Andréia, né? Que foi quem nos ajudou financeiramente para poder dar esse lance aí da lotérica. E deu tudo certo. deu tudo certo. Foi o nosso primeiro passo para o empreendedorismo. Aí é um mosquitinho, né? Aham. Depois que você tá picada pelo empreendedorismo, você quer sempre movimentar e abrir um outro negócio. Legal, bacana. Então, André, bem colocado, Paulo Rafael falou aí da conquista da lotérica, a licitação, vocês ganharam. Licitação? Na licitação vocês ganharam e foi muito bom a ajuda dos grandes sogros, hein? Esse é um sogrão, gente. Meu Deus. Então vamos lá. E vocês gostaram tanto dessa área que começaram a empreender novamente, a abrir um novo negócio, outro negócio. Aí depois de um tempo, com a estabilidade já da lotérica, uma equipe bem formada, né? Você começa a delegar mais, e aí começou a ficar um tempinho mais livre, e a gente conseguiu abrir um segundo negócio, né? Que é uma loja de presentes. Então hoje eu consigo administrar 2 negócios, também graças a uma equipe muito boa que a gente conseguiu formar nas 2 empresas, e o apoio do casal, né? Porque assim, hoje são 3 negócios na família, a lotérica, a loja, o Paulo tem o escritório dele. Mas é um trabalho muito em equipe, porque sempre que ele pode, ele me ajuda em um, ele me ajuda no outro. Então, a gente está conseguindo levar dessa forma. Dividindo também as tarefas de casa, né? Porque não é só negócio, a gente tem que administrar o tempo aí e saber dividir entre as 2 áreas. Meu Deus, não é fácil não, né, Não. gente? Mas vale a pena, né? Vale, Tem valido com a certeza. pena, né? Vamos lá para a próxima pergunta? Paulo, como o direito influencia na forma como você administra os seus negócios? Se você acha que sim ou acha que não? Não, com certeza. O direito tem uma importância muito grande na minha bagagem, e eu procuro trazer isso para o dia a dia nos nossos negócios. Né? E o direito, sem dúvida alguma, tem uma importância muito grande na vida de todo mundo. Eu costumo dizer que algumas matérias do direito devia fazer parte era da grade curricular do ensino infantil, do ensino médio, porque é de grande importância para a vida de todo mundo. É isso aí. É verdade, também concordo plenamente, né? Porque tem algumas matérias, gente, nem todo mundo usa matemática no dia a dia, ou então biologia, ciência, não. Mas o direito, ele está composto em todas as áreas da nossa vida. Presente no Impressionante. nosso dia a dia, né? Nos Nos negócios. negócios, na parte familiar, Exatamente. patrimonial. Exatamente. Como é importante a gente saber sobre o direito. E, André, de que maneira o marketing e a publicidade contribuíram para o sucesso das suas empresas? Então, Dorinha, assim, o empreendedorismo tem que estar ligado com o marketing, com a publicidade, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu trago essa bagagem para todos os nossos negócios, tanto a publicidade quanto a administração, né? Eu consegui conciliar com empresas que a gente precisa de divulgação. Na época que eu fiz faculdade, a gente não tinha tanto conhecimento ainda de redes sociais. Então, é um aprendizado contínuo, né? Eu falo que não é só uma formação que eu tive lá atrás. Hoje, os meus negócios me exigem que eu me atualize sempre na área de publicidade, de marketing, de administração, porque as coisas mudam com uma dinâmica muito grande, né? Mas sem essa bagagem, eu acho que teria sido mais difícil, não teria sido impossível. Mas o marketing, a publicidade veio só para acrescentar nos nossos negócios. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Para até viabilizar, aumentar a publicidade, a divulgação do seu negócio. Hoje a gente tem que estar em evidência, né? O negócio é Exatamente. você. E você, como pessoa, também ser o marketing da sua empresa, né? A gente tem que aparecer, tem que mostrar a cara, tem que estar na rede social. Então, a gente vem aprendendo. Como é que é o nome da sua empresa? A loja se chama Love Brands. É uma loja de presentes, é uma franquia para cidades pequenas. E eu falo que, assim, é onde... Como a gente trabalha com presente, com atendimento ao público, eu falo que não é um cansaço, é onde eu descanso, né? Porque a gente gosta de conversar com o cliente. É uma terapia, assim. A pessoa vai lá comprar um presente, é para presentear alguém, você ouve a história daquele presente. Então, eu falo que a loja é minha terapia. Segue, como é que é o Instagram seu da Love É Brands? Love Brands Patrocínio. É isso aí, galera. Muito massa.
Vamos lá para a próxima. Já houve momentos em que o trabalho gerou conflito entre o relacionamento de vocês e como vocês superaram essa situação? Eu acredito que conflito, não existe nada que não tenha conflito, né? Aham. Acho que o conflito ele é importante para a gente saber administrar e saber superar aquilo, mas o mais importante é que a gente não deixou os conflitos virar um combate, né? Tem um conflito, a gente troca ideia, a gente conversa e ajusta para poder superar aquele conflito, aquela dificuldade. Uhum. E Então, assim, olha que dica legal. O conflito não pode virar o quê? Um Combate. combate. Porque não é uma guerra, né, gente? Mas tem gente que leva o conflito como uma guerra e vai até o extremo, não respeita, né, a individualidade, a pessoa como ser humano, porque antes de mais nada, o seu cônjuge é um ser humano, é uma pessoa e merece respeito. Porque se nós queremos o respeito, nós temos que dar e conservar, né? e aí eu tiro 2 ensinamentos dessa fala do Paulo. Primeiro, é o que você falou aí da pessoa achar que aquilo ali vai virar uma guerra, né? Aham. Porque não é um cabo de guerra, né? Uhum. Senão vai arrebentar. Então, assim, você tem que saber ouvir o lado do outro, ouvir a opinião do outro, ceder de um lado, porque às vezes a ideia dele é melhor que a sua, né? E isso eu tive um pouco de dificuldade, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam sempre do nosso jeito, né? Mas aí a gente adequando um ao jeito do outro e ouvindo a outra parte, a gente vê que mesclando as ideias as coisas ficam mais fáceis, né? E a gente, mulher, quer sempre que a nossa opinião prevaleça, Justamente, não é verdade? né? E do homem, não. Não, mas eu penso melhor, é assim, vai dar certo desse Então, se jeito colocar aqui. no lugar do outro, ouvir É. a ideia do outro, isso vai trazer um equilíbrio, né? Isso, E exatamente. a segunda questão prática, né, que para o nosso negócio deu certo, que a gente viu isso lá no início, que a gente precisa delegar tarefas, cada um ter o seu papel, porque senão um fazendo em cima do serviço do outro Não dá virava certo. bagunça, virava conflito. Então hoje tem as tarefas muito bem estabelecidas, o que o Paulo faz na lotérica, o que eu faço, o que ele faz na loja, o que eu faço. Então, assim, cada um fazendo a sua parte, a gente junta um todo e as coisas fluem, né? Olha Então, que esse é um legal. ensinamento. E o mais importante, né, é a gente não deixar esses conflitos de negócio, de empresa, interferir na nossa vida familiar, na nossa relação como casal, né, saber separar as coisas. Vocês não misturam, né? Trabalho com família, com criação de filhos. Procura não misturar, né? Bagunça só, como é que é? Procura não misturar, mas não tem jeito, né? Porque, assim, verdade. às vezes Entendi. a gente tenta não levar trabalho para casa. Aham. Né? Problema de trabalho para casa. É, Porque trabalho a gente sempre não tem leva. como, né? a gente tá ali em casa, vai conversar alguma coisa sobre a lotérica, vai conversar alguma coisa sobre a loja, sobre o escritório, mas o importante é isso, não deixar esses conflitos virar problema entre a gente como familiar, no relacionamento. Perfeito. Que situações vocês passaram em empreendedorismo ou carreira que acredito que só conseguiram passar por conta de ser um casal, de estar unido, né? Eu acho que a abertura dos 2 negócios, né? Não sei se sozinha eu teria conseguido realmente, porque assim, éramos muito novos, muito jovens no primeiro negócio, então a gente estando junto como equipe, como casal, fortaleceu o nosso relacionamento, fortaleceu o nosso negócio. Quando eu abri meu segundo negócio, eu já era mãe de 2, então assim, a minha rotina já era muito desgastante, né? E apesar de que a gente falou lá atrás que teria um tempinho a mais para abrir um outro negócio, mas só teria esse tempo por conta da ajuda que o Paulo Rafael me dá, tanto em casa quanto no trabalho. Então, assim, foi difícil, sim, mas teria sido muito mais sem ele, né? Com certeza. E eu acredito assim, que qualquer situação difícil ou de conflito no negócio, se a gente fosse sozinho ali, às vezes uma situação muito extrema, se não fosse um casal, às vezes a gente abriria mão daquilo, pularia fora. E aproveitando o que ele falou, e como eram 2, era melhor, tá vendo? Então, 2 é melhor, é o podcast aí, tá vendo? Então vamos aproveitar aí, ó, curte, compartilha, dá um like aí, beleza? Se você tá gostando. Vamos nessa? Vamos lá, Dorinha, para a próxima pergunta. A gente vai falar agora sobre um tema sobre sonhos e visões para o futuro. A primeira pergunta é: que legado gostariam de deixar para as filhas, tanto na vida pessoal quanto profissional? Fala aí, Paulo. Sim, a gente procura não interferir, e eu acho muito importante isso, que a gente não pode interferir nas escolhas dos filhos.
né? Porque senão, se a pessoa não fizer aquilo que gosta, que vai fazer com prazer, que vai trazer alegria, na primeira dificuldade, nos primeiros problemas, vai ficar difícil, ela vai abrir mão. E como a gente já falou em outras oportunidades aí, em outras perguntas, eu acredito que o exemplo é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? E aí a gente fazendo o que a gente faz com carinho, com amor, com dedicação, buscando sempre extrair o melhor da gente e colocando sempre Deus na frente, né? A gente nunca sabe o que é melhor para nossas vidas, né? Só Deus sabe. E o legado é esse, o exemplo. E eu acredito que com uma boa educação, com os exemplos de valores e princípios que a gente deixa para elas ali, eu acho que elas vão ser bem-sucedidas. Tá vendo, gente? O exemplo arrasta, viu? É fundamental isso. E uma coisa, assim, só para acrescentar, que é uma coisa que eu falo muito com as meninas, que é a autorresponsabilidade, sabe? Então, assim, a sua vida vai ter o que você fizer, vai ser consequência das suas ações. Não é porque o outro fez alguma coisa. Então, a nossa vida nunca tem nada a ver com o outro, tem a ver com as nossas escolhas. Correto. Então, aí isso é um legado que eu deixo para elas, sabe? Sejam responsáveis pelas suas atitudes, assumam as suas atitudes, porque a autorresponsabilidade é uma coisa essencial e importante, porque a nossa vida depende das nossas ações e não das ações dos outros. Apesar de ter influência, mas a consequência vai ser sobre aquilo que a gente faz, né? Fato este que é a lei da semeadura, né? Que aquilo que eu planto eu vou colher, aquilo que eu vivo, com certeza vocês têm plantado algo bom. E eu acredito que as filhas de vocês já interagem também, até mesmo na Love Blends, né? A Laura e a Áurea sempre participam do marketing lá. E é muito Garotas legal. propagandas. Garotas propagandas. Isso é maravilhoso, né? Isso traz até são memórias para elas. E elas gostam de participar? Gostam de participar. Assim, a gente tenta mostrar para elas a nossa rotina, como que é o nosso trabalho, né? Explica, elas perguntam o que o papai faz no escritório, o que o papai faz no fórum. Que legal. Né? Então a gente vai sempre inserindo um pouquinho do nosso trabalho na vida delas. Se elas vão gostar daquilo, se elas vão tocar aquilo para frente, não tem pressão nenhuma. Isso vai depender do futuro, que a gente começa a ver já algumas habilidades, né? Nenhuma, algumas habilidades na outra, mas ainda são muito jovens ainda, né? Muito novinhas. Mas a gente tenta inserir o nosso dia a dia, envolvê-las no nosso dia a dia, até mesmo porque elas verem que a gente tem satisfação naquilo que a gente faz, né? E você vê esse fruto, elas são muito responsáveis no que fazem, nas atitudes de casa, no trabalho. Assim, algumas vezes você tem que estar ali cobrando, né? Mas é a parte da criança mesmo, né? Mas elas são muito responsáveis, são organizadas, e aí a gente vai moldando nessa forma, né? Elas são lindas, elas nem parecem crianças, elas parecem adultos. Vamos lá, mas elas brincam muito, são muito legais. Vamos lá. O que significa sucesso para o casal? O que vocês acham que a palavra sucesso significa para vocês? A gente até falou nisso, né, em alguma pergunta atrás. Eu acho que o sucesso são as suas conquistas diárias, né? Não é o que está lá na frente, é aquilo que você consegue fazer, dando o seu melhor, né? O que você se propõe a fazer. E todo dia, no final do dia, eu sou grata por isso, né? Porque hoje eu consegui vencer meus desafios, vencer minhas tarefas, tive meu momento em família, né? Então, o sucesso para mim é você conseguir equilibrar Deus, família e trabalho, nessa ordem, sabe? É você não colocar o trabalho na frente da família, né? Você ter um momento de qualidade, né? Com seus filhos, porque a gente não pode colocar só o trabalho à frente. Então, eu acho que o sucesso são essas conquistas diárias que a gente tem como família, principalmente. Perfeito. E sucesso para mim é a gente levar uma vida com tranquilidade, uma vida em paz, leve e com resultados. Gente, que maravilhoso, eu estou amando esse podcast. Meu Deus, como eu tenho aprendido e conhecido aqui com eles, que são casais que a gente admira. Por quê? Porque não é fácil, gente, conciliar vida profissional, família, negócios. Meu Deus, é muita coisa. Mas como serem dois é sempre melhor, porque um dá força para o outro, um auxilia, um ajuda. Ó, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso para fazer isso, e o outro vai lá e orienta e dá força. O Paulo Rafael, com o conhecimento dele na área do direito, a Andréa no conhecimento dela em publicidade e marketing, e isso é espetacular, isso é maravilhoso, e enriquece muito, tanto a vida deles como a nossa vida e a sua vida. Então vamos para a última pergunta de hoje, mas não menos importante,
que mensagem vocês gostariam de passar para os outros casais que estão nos assistindo para buscar a crescer juntos? Porque o que vocês podem tirar de essência, o que ajudou vocês a querer, eu sei que já falaram alguma coisa sobre isso, mas você poderia passar para essa pessoa que está assistindo e que gostaria de crescer junto como casal? Então, o que eu queria deixar, então, de mensagem é que faça do seu cônjuge a sua prioridade, sabe? Porque é ele que está do seu lado, é ele que vai estar do seu lado até o fim da vida. E às vezes isso é até um pouco polêmico, né? Porque aí fala, mas e os filhos? Os filhos são bênçãos, os filhos estão para acrescentar na nossa vida, para nos fazer crescer como pessoas, como casais. Mas os filhos são emprestados por Deus, né? Daqui a pouco eles vão seguir a vida deles. E quem vai estar do seu lado sempre é o cônjuge, né? E isso, quando vem a maternidade, é muito fácil você perder esse caminho, né? Você colocar filhos em primeiro lugar e abrindo um espaço muito grande, um vácuo entre você e o cônjuge, né? E vai distanciando a vida do casal. Então, se tem uma dica que eu gostaria de deixar e que tem dado muito certo, é de ter o seu cônjuge como sua prioridade. Anota aí, o cônjuge é a minha, tem que ser a sua prioridade, assim como eles são, hein, gente? Vale a pena. Por que não eles estão contribuindo com a gente, eu vou adotar isso também para mim. Meu esposo vai ser minha prioridade e eu vou ser a prioridade dele. Isso é muito importante. Mas a gente já segue, né, esse A processo. gente segue, mas é tão importante, tão maravilhoso, porque realmente a gente cria os filhos, mas é para o mundo. Porque daqui a pouco eles crescem. E o amor é imensurável. A gente ama os filhos, mas não é uma questão de amar mais. Mas é um amor diferente. Mas é um amor diferente, né? Tem um amor ágape. Amor fila, né? Agora, fila. depois a gente coloca aí e pra o casal estando bem, os filhos vão estar bem. Né? Então, por isso a prioridade precisa ser o casal. Porque vocês são a base. Somos a base deles, né? E você, Paulo, qual a mensagem que você deixaria para os nossos telespectadores? A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que a gente tem que ter equilíbrio em todas as áreas das nossas vidas. Né? Não adianta a gente priorizar a nossa vida familiar e deixar de lado a vida profissional, que vai chegar uma hora que a balança vai desequilibrar e vai acabar interferindo na outra área. E a gente tendo um equilíbrio nessas áreas, a gente consegue ter mais sucesso na vida e uma vida mais feliz, mais tranquila e juntos. Eu acho que o equilíbrio é muito importante, né? Porque eu acho que tudo isso é uma questão de equilíbrio em tudo. Em tudo. Porque você, às vezes, dá muita atenção para um lado, perde do outro, e aí você tenta recuperar e não dá. Então, assim, é importante fazer essa questão, né? Igual é difícil fala, mesmo. né? Que o cobertor, ele, às vezes, você puxa demais, aí falta no descobre pé. outro, e né? você tem que... E buscar esse equilíbrio realmente é difícil, mas é possível. Vai dar trabalho, mas tudo requer sacrifício, porque a vida de vocês é um sacrifício também, né? Com certeza. Mas deu certo, está produzindo resultado, certo, né? Isso, tem dado certo e tem produzido resultado. Então, querendo ou não, gente, não existe felicidade sem sucesso. E hoje, vocês diriam que vocês são felizes? Muito. A felicidade não está lá na frente, gente. A felicidade é o caminho, né? É o hoje. Exatamente. São as conquistas diárias. É igual sobre a viagem, né? Uma viagem não é legal chegar. Não, é um percurso. Comparativo, o percurso. Então segue a gente aí no podcast 2 é Melhor. Vamos nessa. Esse é o episódio de hoje. Valeu, galera! Tchau! Obrigada, hein?